A semana vai ter dados importantes tanto aqui na economia brasileira como também lá fora. Mas antes disso, eu queria convidar vocês a curtirem a minha página em todas as redes sociais e ficarem sempre informados do que está acontecendo na economia e nos negócios aqui no Brasil e, claro, como eu já mencionei, também lá fora. E aqueles que estiverem interessados em contratar uma palestra sobre os cenários econômicos do mundo, do Brasil e também da sua região, do seu setor e da empresa que você atua, que você trabalha, basta entrar em contato para a gente ver a questão de agenda. A semana ela começa um pronunciamento muito importante na segunda-feira lá na zona do euro. A Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, vai fazer um discurso sobre a política econômica da zona do euro e como que isso está impactando, como está repercutindo com o que acontece lá na economia americana. Porque o que acontece? Você tem uma inflação na zona do euro que está em 2,4%, uma meta de 2%. Então ela tem cedido, indo muito próximo para o objetivo do Banco Central. E uma taxa de juros que está em 4% ao ano, mas que não consegue ser reduzida por conta justamente da taxa de juros da economia americana, que tem permanecido no patamar muito alto. O euro tem se desvalorizado em relação ao dólar, e se você tiver uma redução mais forte da taxa de juros, ou se começar o processo de redução da taxa de juros da zona do euro, isso pode trazer um impacto significativo naquela moeda. Então há um dilema hoje muito importante, porque a zona do euro, parecida aqui com o Brasil, com a maioria das economias, está esperando uma decisão de juros lá por parte dos Estados Unidos. Mas voltando aqui para o Brasil, na terça-feira teremos a divulgação do Boletim Focus. E aí são dados importantes, né, sobre o PIB, sobre o IPCA, sobre a Selic, né, e também sobre o câmbio. E essa pesquisa Focus ela é bem importante porque ela vai ser divulgada uma semana após a decisão do governo de não adotar uma meta de superávit para 2025. O governo anunciou na semana passada que vai repetir o déficit zero de 2024 em 2025. Isso trouxe uma preocupação muito grande no mercado, que se refletiu no câmbio, né, com a desvalorização do real. Mas não só isso, né, isso faz com que muitos dos analistas revejam a própria Selic, né. Ela deve sair com uma revisão para um patamar mais alto, o que vai complicar o cenário, né, de redução de juros nesse ano. Então, é importante a gente ver a divulgação do Boletim Focus dessa semana. Na quinta-feira, vamos ter a divulgação pelo Banco Central do balanço de transações correntes e do investimento estrangeiro direto para o mês de março na economia brasileira. É muito importante acompanhar esse dado porque ele mostra a relação comercial de serviços, de investimentos entre o Brasil e o resto do mundo. E essa relação em 2023 ela foi muito positiva para o Brasil. Ela é deficitária, mas esse déficit veio caindo ao longo do ano 2023. Iniciou 2024 também um pouco assim, mas fevereiro foi um mês ruim. Então há uma expectativa de que talvez isso aconteça novamente no mês de março, com uma redução principalmente do saldo positivo, né, da balança comercial. E aí isso também pode repercutir um menor investimento estrangeiro direto aqui na economia brasileira. E esse investimento, ele não é aquele em bolsa. Quando a gente olha o investimento na bolsa, ele está com a saída muito forte de investidores internacionais. Esse investimento estrangeiro direto ele é feito diretamente na economia e ele pode ser um investimento de longo prazo. Ele demora para sair do país e muitas vezes não sai, gerando emprego e renda. Então, o Brasil sempre foi um grande destino para esse investimento estrangeiro direto e a expectativa é que talvez agora em março dê uma reduzida nesse montante. E lá fora vai ser um dia de dado importante na economia americana com repercussão em todo o mundo. Vai ser divulgado o PIB da economia americana do primeiro trimestre. E esse PIB ele é muito esperado porque ele mostra, né, se a economia americana ainda está com força ou se ela finalmente veio a desacelerar. A expectativa é que o crescimento anualizado, mais divulgado no primeiro trimestre, seja de 2,5%, né, mostrando ainda um crescimento forte naquela economia. E aí isso pode trazer repercussões importantes, novamente,
na decisão de taxa de juros lá da economia americana. Se o crescimento vier muito forte, isso retarda ainda mais o início, né, da redução dos juros por lá. E na sexta-feira, talvez o dado mais importante da economia brasileira vai ser divulgado. Vai ser divulgado o IPCA 15, né, para encerrar a semana, e é o IPCA 15 do mês de abril. Há uma expectativa de que a inflação medida pelo IPCA 15, que mede os 15 dias de março, dos últimos dias do mês de março, até os 15 dias do início de abril, como que a inflação se comportou, é medida pelo IBGE, e há uma expectativa de que ela tenha crescido 0,3%, né, fazendo com que no acumulado de 12 meses fique abaixo dos 4%. Isso acontecendo vai ser um dado positivo que vai ajudar, né, na decisão do Copom na próxima reunião que acontece em algumas semanas. E isso também reflete um pouco o represamento, por exemplo, do preço da gasolina e do diesel. A defasagem está muito grande em relação aos preços internacionais, estando acima dos 20%. E isso, quando for repassado para o mercado, vai fazer com que o IPCA provavelmente dê uma acelerada. Então, como isso ainda não aconteceu, o IPCA está, de certa forma, bem controlado. Em termos de balanços, aí aqui no Brasil você tem uma semana bastante aquecida na divulgação dos dados de várias empresas. Teremos dados de balanços da Uzi Minas, Neoenergia, Vale, Klabin e Açaí, todos referentes ao primeiro trimestre. A Petrobras só vai divulgar em maio, né, então fica só uma expectativa com relação aos dividendos, né, extraordinários da Petrobras, como que vai ser a divisão desses dividendos, se eles vão ser pagos aos seus acionistas. Isso está sendo um grande debate ainda, né, mas essas outras empresas vale a pena acompanhar o resultado delas. Então é isso. Um abraço a todos e